Boa noite, meu povo, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar aí, ó. Já temos 2 pessoas aí, vamos aguardar um pouquinho. Esse momento é o momento da gente passar nos grupos aí para poder todo mundo acompanhar. Hoje estamos com as feras de volta aqui, nosso parceiro Zord Games, desse lado aqui, né? Zord Games, tamo junto. Eduardo Cruz, nosso rei, tá aí de novo. Ó, hoje eu vou contar o nome aqui que o Zord passou para mim. O Homem da Coroinha, né, o Zord? O Homem da Coroinha. E tá, em todos os grupos do WhatsApp tá rodando o Homem da Coroinha. Você não conhece olha a sorte do CP10. O CP10 assinou o contrato com o Eduardo Cruz antes dele ganhar os 200 mil na rodada passada. Senão já era. Rapaz, se fosse agora, tava uma merda, velho. Tava uma merda. E também temos aqui Caio Casoy, nosso grande amigo aí. Vamos falar sobre essa rodada 22. Galera, ó, já vou começar jogando então esse primeiro jogo, que já é um jogo complicado. Então a gente vai fazer a ordem, eu passo para o Caio direciona aí para os demais. Então vamos pro primeiro jogo, Atlético Paranaense e Santos, mando do Atlético Paranaense. E aí, Caião, o que você acha? Já vou começar com polêmica, beleza? Creio que vou pensar diferente aqui da galera. Rodada passada, eu elogiei, não que seja um time bom, mas eu elogiei que eu vejo alguma coisa nesse time do Atlético Paranaense. Dentre os times que estavam lá embaixo, era o time que eu vi um padrão de alguma coisa, um futebol, um toque de bola, uma defesa consistente. Apesar da posição ruim que estava, dos resultados ruins, o Atlético Paranaense vem numa sequência interessante, tá certo? Ganhou agora do Atlético Mineiro desfalcado, mas ganhou. É um time que nas últimas rodadas tem sido bastante eficiente. Eu tô indo para surpreender de estrelinha do palpite nesse jogo. E tô indo de vitória do Atlético Paranaense. Do Cartola, que eu sei que tem quem joga Cartola aí, para tiro curto, 5, 6 jogadores do Atlético Paranaense é minha dica, beleza? Essa para arriscar e você arriscando. Se bater com a ideia, talvez você ganhe muito. Teve um mito aí que pegou o Santos desfalcado e botou muito jogador desse Santos e ganhou aí quase R$500 mil nessa rodada. Foi. Depois pesquisa no YouTube assim, Homem da Coroinha. Você vai saber o que é tiro curto, o que é. Gostou, né? Não vai ter problema, não. Homem da Coroinha é bruto. Eu concordo com o Caio com o que ele falou. Na verdade, também eu vou colocar vitória para o Atlético Paranaense, né? Apesar que no site estatística a maioria está dando vitória para o Santos, mas o Atlético Paranaense realmente melhorou. O Atlético Paranaense, na verdade, é aquele time assim, ó. A gente sabe que a gente até falou sobre isso, eu acho, 2 rodadas atrás, que o Atlético Paranaense não vai ser campeão, obviamente, perdeu a espinha dorsal, mas tem bons jogadores também. Só que estava vindo de resultados ruins, estava lá embaixo, zona de rebaixamento não é o lugar dele. E aí, quando a gente já estava meio que desanimando do Atlético Paranaense, ele foi lá e começou ganhando, né? Ganhou 2 seguidas, ganhou agora do Atlético, né? Apesar dos desfalques, da questão do Covid, mas ganhou também. Só que agora é aquela coisa, agora nós estamos botando fé no Atlético Paranaense, tem que ver se vai corresponder. Então, assim, falando especificamente desse jogo, eu acho que o Atlético Paranaense é favorito contra o Santos, e meu placar é 1-0 Atlético Paranaense, gol de Renato Kaiser também aí para os cartoleiros aí, tá? Próximo jogo, Flamengo e Curitiba, mando do Flamengo, esse Flamengo que vem capengando aí. Que o Flamengo não vem conseguindo resultados, né? Alguns jogos até jogou melhor, que não foi esse agora, contra o São Paulo no meio de semana, mas em vários outros jogos jogou melhor mesmo, mas não conseguiu. O Curitiba, ele vem fazendo seus golzinhos, né? Faz pelo menos um ali todo jogo e tal. Só que eu acho o Curitiba muito fraco, né? Acabou de perder em casa pro Bahia. Então, é um time muito fraco. Se fosse um time mais forte, eu ia ficar com mais medo de apostar no Flamengo. Eu vou apostar numa vitória um pouco maior do Flamengo, até em virtude mesmo do que vai que vem um revés aí, poupam vários caras e o Coritiba ganha aí um -4 aí, não ia ser legal também, né? Eu vou então de 3-1 Flamengo para essa partida, mas com uma tendência de ir para um 2-1 ali. E vamos lá, Barracão, manda ver, vai, com esses olhos lindos. Show! Ó, concordo com vocês também com relação à questão do Flamengo. Falando de Cartola, por exemplo, só olhar lá nos mais escalados lá, ó, tem metade do time do Flamengo, como se o Flamengo fosse meter uma goleada no Curitiba, porque
né, teoricamente é favoritaço. Mas o Flamengo não tá mostrando isso tudo, mas eu concordo também com o que o Eduardo falou. O time do Curitiba é bem fraquinho mesmo. É aquele time que ele costuma dar só um medinho, né? Dá um medinho. Ah, vou fazer um golzinho aqui só para avacalhar. Teve bons resultados, é verdade, né? Estraga SG, né? Hã? É o famoso estraga SG, né? Exatamente. Estraga o SG. E assim, ele teve até resultados bons recentes, né? Ganhou do Palmeiras quando o Palmeiras estava na draga danada. Com o Inter foi 2-2, né? E o Inter estava com 1 a menos. Mas assim, eu vejo também vitória do Flamengo. E para não correr o risco do -4, porque pode acontecer o contrário, eu também acho que um 3-1 seria o ideal. 3-1 Flamengo. Mas eu vou ser sincero, parando para pensar que agora quem vai fazer esses 3 gols do Flamengo é que vai ser difícil, porque não tem ninguém fazendo gol nenhum. Próximo jogo, Ceará e Atlético Mineiro. Caião, que jogo difícil, porque esse engana também, hein? Rapaz, quem acompanhou aí durante a semana, o Atlético Mineiro também teve um surto de Covid, vários jogadores fora, mas assim, quando eu fui analisar os que vão jogar, repito, olha o que o Edu falou aí, os que vão jogar quinta-feira, hoje é quinta, 20h37. Talvez, tendo um surto dentro do time, ainda venham mais notícias. Mas baseado no que vai jogar, eu ainda vejo uma espinha dorsal bem montada do Atlético Mineiro. Se a gente for analisar aí o clássico dos Atléticos, né? Agora Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense ganhou de 2-0 pela eficiência. A quantidade de finalização do Atlético Mineiro foi o dobro do Atlético Paranaense, ou seja, o Atlético Mineiro ele tem esse DNA de São Paulo de jogar para cima. Outra informação importante, o Edu falou também para a gente aqui, existem 2 Cearás, o Ceará com Vina e o Ceará sem Vina. O jogo contra o Palmeiras estava 2-0, fácil, tranquilo para o Palmeiras, Vina retorna, entra no jogo, em 15 minutos o jogo estava 2-2, inclusive com um golaço, jogada dele. É um jogador que encaixou muito nesse time do Ceará. O time, você percebe que joga em função dele e é um bom jogador. E é um jogo que vai ter o Vina, né? Retornando agora. Então, eu tô indo nesse jogo. Eu creio que vai ser um jogo movimentadíssimo, em virtude do jeito que o Atlético Mineiro joga. Porém, com esses desfalques, eu acho que vai equilibrar um pouco o jogo. Eu tava colocando o Atlético Mineiro ganhando esse jogo, mas resolvi mudar, tá certo? Mas creio num jogo bonito de se assistir, num jogo aberto, até porque as duas equipes vão jogar para ganhar. E eu tô indo nesse jogo de Ceará 2, Atlético Mineiro 2. Com a palavra agora do Zordão, depois toca para o Edu. Só fazer uma correção. Você falou aí de jogo aberto. O jogo aberto não transmite o Campeonato Brasileiro, não. É nada. Pô, desculpa. Você tava demorando, não tava? Tava demorando. Deu a deixa. Falando de jogo aberto, que jogo aberto. Não pode falar essas coisas aqui, não. Você tá doido? Tá maluco? Não tem a transmissão, não. Vamos lá. Galera, não sai, não, viu? Tem 72 pessoas assistindo a live aí. Eu sei que vocês estão gostando. Aí, eu vou virar super saiyajin, velho. Vou virar super saiyajin, virar os olhos. Que foi a piada do Zord que derrubou a internet. Olha, então. Mas vamos lá, Zordão, era você que estava falando, eu não consegui acompanhar o final que você estava comentando. Óbvio que era, ele não para. 3-1. Aí cortaram. Eu acho que a gente combinou, o Edu falou assim, desliga aí e volta, que senão o Zord não vai parar de falar aqui. O time se frustra quando ataca, o fato de atacar e não sair o gol, aí toma um gol, frustra. E aí já não consegue mais desenvolver o futebol da maneira como deveria, né? Então, altos e baixos o tempo inteiro, uma equipe que acho que, por fato de não ter tanta gente assim que estava acostumado a estar brigando lá em cima, e acho que tem umas dificuldades assim, e querendo ou não, o diferencial do time é o Sampaoli. Só que eu acho que tem tudo para ser um jogo de gols, né? Então, até um resultado que eu achei que falei, massa, vou colocar esse, ninguém vai colocar e tudo mais, que era o 2-2, mas o nosso amigo Casoy aí não perde tempo, né? Colocou também, mas eu vou de 2-2. Vou 2-2. Boa, nossa, 2-2. Sinal que eu vou bem, ó quem foi de 2-2. Próximo jogo, São Paulo e Vasco, mando do São Paulo, esse São Paulo que tá surpreendendo aí todo mundo. Jorge, super sadinho. Só fazer uma correção aqui, porque o Caio tá tomando uma, tá emocionado aí, mas só para lembrar que o São Paulo, na verdade, não vai poupar, ele não vai porque não tá na Libertadores. Libertadores mais, é verdade.
Conseguiu ser eliminado da Libertadores e da Sul-Americana. Eu até achei que ele estava sendo irônico e brincando. Eu até achei que ele estava brincando. Eu também Juro achei. por Deus, foi a classificação na Copa do Brasil, mas eu já tomei aqui. Deixa eu contar aqui. Já tem 6 latinhas aqui. Eu escuto essa de vez em quando, tipo assim, ó. Eu escuto assim, ó. E o Corinthians, será que vai poupar para Libertadores? É verdade, caiu. É verdade. Já viu. Mas... Ó, Maitan, se no resumo você fizer brincadeira besta aí, vai ter briga. Pode deixar. Já pode fazer, viu? Já pode fazer, viu, Rodrigo? Olha o papel aqui para anotar. Depois que teve a piada do Zord, pode qualquer coisa. Fazer, viu? Exatamente. A minha piada, ela entra de capa de thumb e não vai fazer piada com o chefe? Pode fazer. Vamos pro próximo jogo, então. Botafogo e Fortaleza. Mando do Botafogo. Caio, começa pra gente. Caio, o Botafogo não está na Libertadores, tá? Então vamos lá, começa com você. Muito mal. Concordo que o Botafogo tem bom nome, porque, tipo, Botafogo é muito legal. Botafogo. Não fazendo escola. Quem deu o nome de time assim, velho? Essa aí vai estar na edição, né? Se não tiver na edição, eu não vou participar mais, não. Essa precisa. Pelo amor de Deus. Surpreendente, eu acho muito difícil, né? O Fortaleza, igual o Caio falou, o Botafogo ele tem um esquema bem armadinho e o Fortaleza também. Aí é como se cada um ficasse no seu campinho ali esperando meio que o jogo passar. Você não vê um time... Eu falo assim, o Botafogo até propõe, mas não vai ser aquela coisa também, estilo um Atlético Mineiro que produz não sei quantas finalizações por tempo. Não, vai ser aquele jogo... É o famoso jogo que vai dar preguiça de ver. Mas tão rapidinho, eu gosto sempre de contar essa história, que eu achei ela maravilhosa. Quando eu morava em Paulo Afonso, inclusive, o campeão free e o vice-campeão free são de Paulo Afonso, Bahia. Beleza? Não conheço, mas já morei lá. Quando eu morava em Paulo Afonso, eu estava na fila de um supermercado e tinha um senhor na minha frente. Aí o senhor olhou para mim e falou, sai da fila, moço. Eu falei, não, moço. Ele falou, não, mas você está na fila atrás de mim. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, eu sou botafoguense. 1 hora depois. Eu falei, sim. E aí ele falou, vai dar algum problema no caixa? O Botafogo e o botafoguense sempre vai dar algo errado. Sempre vai dar algo errado. Aí eu brinquei com ele, eu falei, o senhor tá de resenha. Quando chegou a vez dele, 2 horas depois, foi trocar o caixa. E aí a outra fila andando, ele falou, lhe avisei, né? Eu falei, não, o senhor tá brincando, tá? Ele falou, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele pegou a identidade dele e ele mostrou a idade dele. 3 dias antes dele fazer 60 anos, entrou em vigor a lei que mudava alguma coisa da idade para 65 para poder pegar condução gratuitamente. 3 horas depois, Viajar de graça, tal. Aí ele tinha 63, 64 anos, ele 2000 anos depois, virou para mim e falou, eu tenho uma certeza que quando eu tiver para fazer 65 anos, a lei vai mudar para 70. Ele falou, por quê? Ele, culpa do Botafogo. A culpa não é de mais nada, a culpa é do Botafogo. Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, né? Começa, Caião, pra gente aí esse Corinthians e Grêmio. O Corinthians trabalhou bola, algumas jogadas, deu chute no gol na hora de chutar, cruzou na área na hora de cruzar. Então eu vi um Corinthians muito melhor do que o que eu estava vendo antes, apesar da derrota. E perdeu para um bom time. E aí eu fiquei na dúvida, eu fiquei entre 1-0 para o Corinthians, cheguei a pensar o Corinthians ganhando, mas fiquei nessa dúvida, será que o Renato vem como? Vem misto? Vem titular? Dúvida lá, dúvida cá. É um jogo que tem um retrospecto aí de jogo de poucos gols. Eu acabei optando pelo 0-0 nessa partida, fiquei em cima do muro. Com a palavra o Edu, depois toca pro Zord, mas vou ser sincero para vocês, é um jogo que meu coração e minha cabeça não bate muito bem para palpitar, não. E amanhã vier a informação de que o Grêmio pode vir a poupar, o 0-0 para mim é lindo, não diria nem 1-1 não, seria o 0-0 mesmo. E detalhe, nos últimos 5 jogos foram apenas 3 gols, dos últimos 5 jogos que eles jogaram entre si, né? É muito pouco gol, gente, tipo assim, eles não fazem gol, tipo assim, é aquela coisa... Óbvio, né? Igual o Edu falou, confronto só para você ter uma base, cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história, mas ainda mais com o treinador Renato tem 5 anos que está no Grêmio já quase, então o perfil é mais ou menos esse mesmo.
0-0 ou 1-0, dependendo do time que entrar em campo. Sport e Atlético Goianiense. Caião, começa pra gente aí, então. Um momento bem interessante também. Eu ia colocar 0-0 nesse jogo, em virtude desse Sport fechadinho, mas eu acho que o Sport vai perceber que um jogo que ele tem para ganhar, esse contra o Atlético Goianiense, vai para cima, e aí eu acredito no contra-ataque do Atlético Goianiense. Eu tô indo de Sport 0, Atlético Goianiense 1, com a palavra Zordão, depois toca pro Edu. Vocês querem agradecer alguma coisa, falar alguma coisa aí, gente? Eu, particularmente, eu quero mandar um abraço especial para Zord Games, Resenha de Boteco, Eduardo Cruz, essa galera aqui tá no coração e manja muito. Se vocês não sabem, galera, o homem da coroinha, ele ganhou R$500 mil no Cartola, essa última rodada, é um cara que manja pra caralho. Zord Games, ele ganha R$500 mil por rodada, só com dicas, tá ligado? E o Resenha de Boteco, eles gastam R$500 mil por cerveja toda rodada, beleza? E meu sonho é ter R$1,5 milhão com eles três juntos. Boa. Então, gente, muito obrigado. Vocês ficaram 1h30 aí com a gente. E, se Deus quiser, semana que vem vamos estar juntos de novo aí. Beleza? Mais pra ser nossa. E o coraçãozinho, para finalizar, virar a tradição, o coraçãozinho do print. Valeu, gente. Obrigado, hein? Galera. Boa noite Abraço. a todos. Tamo junto.